Maria, em defesa da fé católica, eu sou missionário São Roberto. A fé católica é a melhor? Ele tem a presença real? E nós? Aqui é o vídeo do Rafael Pablo, né? E com todo o respeito que devemos ter pelo catolicismo, eu venho de um país muito católico, cerca de 80% dos portugueses se dizem católico. Claro que sabemos, eu sei que o Brasil também tem uma tradição católica, mas deixa-me dizer-te uma coisa acerca do catolicismo. Uma coisa, a maioria das pessoas que curtem meu vídeo são portugueses. Interessante. Meu vídeo chegou até lá nos portugueses. Muito interessante isso aí, né? Que tem seduzido muitos evangélicos vaidosos a se tornarem católicos. Recentemente, Tiago Cavaco esteve na Consciência Cristã e, além de pregar, ele lançou... Então, o catolicismo estão seduzindo muitos protestantes a se tornar católico. O que acontece? Que o protestante, quando vai estudar e se compara que o protestantismo é uma farsa, é uma invenção humana, volta para a amada igreja. Um livro bem instigante chamado Os Três Nãos de Deus. Entre vários pontos levantados tanto na pregação como aqui no livro, ele destacou uma diferença fundamental entre o catolicismo e o protestantismo. Mas é algo tão óbvio que... A diferença do protestantismo são o fundamento de homens. A diferença do catolicismo não são o fundamento de homens. O próprio Cristo que fundou a Igreja Católica e os apóstolos que edificaram a igreja. Que não é revelação de homens e nem fundamento de homens. É o Espírito Santo. Mateus 28:20, Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo. A igreja história pública, fundada, gerada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. E confiada aos apóstolos que ele escolheu, aos apóstolos 2. Essa é a diferença simples, Rafael Pablo, do protestantismo para o catolicismo. O protestantismo ele não concorda nem com ele mesmo. Nem com a igrejinha fundo de quintal do lado. É algo tão óbvio que, surpreendentemente, até então eu não tinha visto ninguém abordar esse assunto da maneira como Tiago Cavaco abordou. Em uma síntese, o que nós temos são duas fés totalmente diferentes. Uma que se ancora no invisível e no imaterial, e a outra que insiste... Não. Protestantismo é crença. Fé só tem uma. Romanos 1:8. Que é a fé que os romanos proclamaram. Paulo diz a fé que é proclamada mundialmente. É uma só fé. Efésios 4:5. Passar disso, não tem duas fé. Não tem duas... Professar duas fé. Não tem dois senhores. É uma só fé. Efésios. Eu gosto de fazer o vídeo do Rafael Paulo porque ele fala muito. Mas só para nós dar a nossa introdução, para nós ter uma forma de pregar. Ó, Efésios 4. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocações, uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos, em todos. Por isso que é uma só fé, porque é um só único Deus. Porque é um só batismo, porque é uma só igreja. Por que é uma só fé? Romanos. Voltando aqui, Romanos 1:8. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ó. Uma só fé. Fé católica, apostólica, romana. Então, a diferença do protestantismo, que são fundamentos humanos, fundamento de homens que querem se passar e competir com a igreja de Deus. Martinho Lutero, quando ele fundou a sua própria igreja, ele queria competir com a própria igreja de Cristo, adulterando o texto, certo? Esses doutores, eles esquecem, ó. Mateus 12:25, ó. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda a cidade, toda a casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Então, o que eles querem defender são fundamentos de homens. Abaixa, João. Ah, mas o catolicismo está seduzindo muitos protestantes a se tornar protestante, etc. Piriri, parará. Cara, simples. A tradição está aí. O magistério está aí. Não é fundamento de homens. Não é doutrina de homens. Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Ó, João, celular. Na fração do pão e na comunhão.
Atos após 2 desce o Espírito Santo. Ali tem pessoas de várias nações e entendiam sua própria língua materna. Por quê? Para ter uma só fé. Para não ter divisão. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito. Que no Evangelho que vem fundamentos apóstolos. Gálatas 1:7. Não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. Então, se não há dois evangelhos, não há duas interpretações. Se não há dois evangelhos, não há várias igrejas. É uma só igreja. Que foi confiado o reino de Deus. Simples entender isso. Os caras destroem a profecia de Mateus 16 ali para tentar provar os seus fundamentos humanos. A Universal é um fundamento humano. A igreja que o Rafael Pablo prega, congrega, não sei qual igreja que ele é, que esses caras não falam qual é a denominação deles, fundamento humano. O que ele está pregando ali, ele está defendendo seus próprios fundamentos. Não está defendendo o evangelho realmente de acordo com o que foi pregado e confiado aos apóstolos, porque eles se apartaram da tradição, do magistério e do fundamento dos apóstolos, para colocar outro fundamento, 1 Coríntios 3:11, já qual foi imposto. Efésios 2:20, edificados são fundamentos dos apóstolos, que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só Senhor. Simples entender isso. Ah, mas o catecismo está seduzindo. Não, meu irmão, o catecismo não precisa disso. Não precisa disso. Está 2000 anos de história. Você vai trocar a sua igreja, fundamento do Senhor Jesus Cristo, por uma igrejinha que tem 100 anos? A Internacional da Graça tem 44 anos. Minha idade. Ela surgiu ali em 1980. A Universal um pouquinho antes, 74, se não me engano. Umas agora, outras 100 anos atrás. A primeira igreja, 1517, 16 séculos de atraso. Lá que o Martinho Lutero fundou. Simples, cara. Você vai trocar a sua igreja por esse fundamento de homens que prega que você gosta de ouvir? Simples, pô. É típico de Rafael Pablo, né? E a outra que insiste em transformar quase tudo em algo que se pode ver, tocar e segurar. Mas qual dessas formas seria a forma mais fiel e mais bíblica? Tiago Cavaco vai admitir que, de certa forma, se nós compararmos a fé católica com a fé protestante, os católicos possuem a materialização da fé para demonstrar no que crê, enquanto que nós, evangélicos, nós estamos de mãos vazias. Católicos defendem que são a única igreja com a presença real de Jesus, algo que, segundo eles, a igreja protestante tem Eucaristia? A igreja protestante tem sacerdote? A igreja protestante tem sacramento? A igreja protestante tem fundamento? A igreja protestante tem doutrina? A igreja protestante tem tradição? A igreja protestante tem um pastor universal? Never. Então, simples entender isso. Acontece especificamente ali na Eucaristia, momento em que Jesus é literalmente materializado em carne e sangue. Por sua vez, nós evangélicos não possuímos o corpo real de Jesus em nossas celebrações, ou seja, não temos nada visível, concreto ou palpável para mostrar sobre a nossa fé. Nesse sentido, bom, vamos dar uma resumida aqui. Eu não vou ver o vídeo desse cara, porque é quase 1 hora, cara, falando disso aí. Eu não tenho paciência para isso, não. Simples, não. Atos após 2, desce o Espírito Santo. Atos após 2, 42, doutrina. Festa do pão na comunhão. Atos após 20, versículo 7, a Eucaristia, a Santa Missa. Simples, pô. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Mas a presença real de Cristo está na Eucaristia. Faça isso, meu marido, Mateus 26, 26. Por quê? Tem sacerdote. Porque tem consagração. Foi enviado, foi confiado aos apóstolos dos apóstolos. Simples entender isso. Nós adoramos Cristo sacramentário ali. A transubstanciação. Coisa que vocês não têm. Coisas que vocês não vivem.
São fundamento invenções humanas, querendo se passar pela igreja de Cristo. Simples entender isso. A salvação, 100% salvação, verdade, etc, está na igreja católica. Por quê? Tem um pastor, tem Espírito Santo, tem doutrina, tem Eucaristia, tem tradição, tem magistério e a Escritura. Simples entender isso. Como o protestantismo vai adorar Cristo sacramentário que não tem sacerdote para consagrar a hóstia eucarística? Não tem. Protestante, a Universal tem um líder, a Assembleia tem outro líder, a Triangular tem outro líder, os Mormons tem outro líder, a Adventista tem outro líder, a Testemunho de Jeová tem outro líder. Nós temos um líder só, um pastor universal. Unidade. Temos sacramentos da Eucaristia, sacramento de confissão, João 20, do 21 ao 23, Mateus 26, 26, sacramento que Cristo instituiu, eucarístico. Temos o sacramento do batismo, sacramento do matrimônio, sacramento da confissão. Olha só. Sacramento da crisma, e etc, etc. Olha só que interessante, pô. Igreja protestante não tem. E vem pessoas querendo defender a igreja protestante. São fundamentos de homens. São igrejas fundadas por homens que não têm comunhão com a cabeça e não com a igreja mística. São corpos amputados da cabeça. São corpos, fundamentos humanos. Não é um corpo místico. É só que interessante. Essa ideia louca desses doutores, desses apologetas protestantes querer se passar pela igreja de Cristo é uma farsa, pô. É uma só igreja, é uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, é um só sacramento, etc, etc. Você poderia ficar meia hora falando a mesma coisa. Simples entender isso. Porque em Mateus 16, Cristo deixa bem claro. Mateus 16, 18. Eu ter declarado sobre esta pedra, edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja. Simples. Cristo, cabeça, pedra de ângulo, e os apóstolos, as pedras que vai edificar essa igreja. Com uma pregação, inspiração, unção, doutrina do alto. E o Espírito Santo. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta ao Rafael Pablo. Essa é a diferença. Quando o protestante se depara com isso, cara, a igreja católica ela é rica. Quando o protestante ele percebe que é a única igreja instituída, fundada e autorizada por Senhor Jesus Cristo, ele deixa essas igrejas de fundamento de homens e passa a amá-lo e defender essa igreja, como Saulo perseguiu e devastou a igreja, perseguiu de morte, São Doutrina dos Apóstolos 22:4, e começou a amar a igreja. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto.